Artigo 305 do Código Penal Brasileiro. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público. Jornalismo sério publica o que acontece. Há 7 anos, o nosso único interesse é a verdade. Minha Água Doce, aqui você pode confiar. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Durante uma resposta da prefeita municipal, senhora Neuci Fátima Trento Bortolini, a um requerimento aprovado pela Câmara de Vereadores de Água Doce, a senhora chefe do Poder Executivo Municipal pode ter cometido um crime, uma confissão do mesmo, uma vez que alega que documentos públicos não foram armazenados, por não prever isso a Lei Orgânica do município de Água Doce. No entanto, o Decreto Federal de 1940, ele é superior a qualquer legislação municipal ou estadual. E nele é claro, destruir ou desaparecer com documentos públicos pode gerar prisão de 2 a 6 anos e multa. Em atenção ao ofício número 064/2022, qual solicita os pareceres sobre as máquinas e demais veículos que compõem o quadro de máquinas da Prefeitura, os quais foram repassados durante a transição, e neste sentido, nós reportamos ao artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, que não prevê a obrigatoriedade de armazenamento de documentos e relatórios nas vistorias nas máquinas e veículos, fato que tais documentos não foram arquivados. Sem mais para o momento, reiteram-se protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Neuci Fátima Trento Bortolini, prefeita. Advogados consultados pelo Minha Água Doce convergem na mesma opinião. Quando uma lei municipal não determina que os documentos devam ser armazenados, isso significa que eles devem ser armazenados. Para que eles pudessem ser descartados, isso teria que conter na lei. Outro detalhe, a lei federal deve sempre ser cumprida antes da lei estadual ou da lei municipal. Que tenho já solicitado à prefeita, do executivo, onde que tivemos a resposta, lido em pauta e lido também no meu requerimento. Sendo que teve a comissão de transição e aconteceu que eu vejo que esses documentos não estão chegando à minha pessoa como vereador aqui para eu fazer umas análises. Concordo que a prefeita está compreendendo que, com certeza, as máquinas e veículos devem estar em boas condições quando forem entregados. Mas, por outro lado, eu fico indignado porque eu vejo, assim, documentos públicos têm um prazo para serem arquivados. E esses eram documentos públicos, né? E a resposta dela diz que aconteceu, no meu requerimento que eu tenho, e que esses documentos não se encontram mais arquivados. Então, estou reforçando de novo com esse requerimento. Tenho certeza que, se não receber esses documentos, terei que tomar algumas outras medidas, né? Porque vejo que contempla aqui não só a lei municipal, mas nós temos uma lei que nos ampara federal, uma lei estadual, inclusive a lei municipal. Eu acho que, sem sombra de dúvida, porque até esses documentos, né, não podem ser simplesmente eliminados. Então é por isso que eu estou fazendo esse requerimento e conto com a colaboração dos demais vereadores. Se foi feito esses documentos na transição de governo do ex-prefeito Bissani para a atual prefeita Neuci, eu acho que é mais que justo que esses documentos sejam enviados a essa casa para poder ter mais esclarecimentos sobre
a frota, os veículos, todo o maquinário, a situação foi feito o laudo. Eu acompanhei, eu não lembro se eu fazia parte da comissão, mas eu acompanhei algumas vistorias que foi feito. Então, eu acho que é justo para esclarecimento para toda a nossa população. Em relação à questão do requerimento do vereador Rudimar solicitando os relatórios, na época, nos momentos de transição, todos os setores, eu acredito que teve membros, comissão de um lado, comissão de outro, ou de um partido, ou de outro partido, e é impossível que esses documentos agora não existam mais. Não sei o porquê, talvez o Rudimar esteja a par disso, conhecedor como que estavam, questão das máquinas, até porque a rede social, quando se fala muita coisa, às vezes não é a realidade. E por trás de uma máquina, às vezes é muito fácil falar, e na verdade a realidade não é essa. Então, com certeza, o vereador Rudimar tem o nosso apoio em busca desses esclarecimentos que, às vezes, algumas pessoas só escutam um lado, uma versão, e não sabem, na realidade, o papel que ficou e o que ficou avaliado pelas duas partes. Uma resposta para nós, assim, que não convence de forma alguma, né? A resposta até já foi lida aí no início pelo nosso segundo secretário, o vereador Evandro, mas mais uma vez vou frisar aí, porque é uma resposta aí que até, digo assim, é uma forma de desrespeito, além de estar fora da normalidade do que domina a lei maior, né? Então, essa resposta aí diz o seguinte: a excelentíssima senhora prefeita tal do município de Água Doce, estado de Santa Catarina, vem perante a vossas excelências em atenção ao ofício número 64 de 2022, a qual solicita os pareceres sobre as máquinas e demais veículos que compõem o quadro de máquinas da prefeitura, os quais foram repassados durante a transição. Então, ali afirmando que foram repassados, e nesse sentido nos reportamos no artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, que não prevê a obrigatoriedade de armazenamento de documentos e relatórios das vistorias nas máquinas e veículos, fato que tais documentos não foram arquivados. Então, essa é a resposta que veio. Então, como a maioria já sabe, para conhecimento também dos internautas e do público aqui presente, nós temos, acima de tudo, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, né, que é de 1988. Essa é a lei maior, né? Então, essa é a lei acima de todas, né? Lei federal, posteriormente lei estadual e lei municipal. Então, estamos passando por cima de uma lei federal, né? E, inclusive, cito no artigo 59, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Parágrafo único, tá? Então, alteração, consolidação de leis. Então, através do Código Penal, né, decreto lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, supressão de documento, no seu artigo 305, prestem muita atenção: destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos se multa se o documento é particular.
Então está aqui se descumprindo a Constituição da República Federativa do Brasil, né, que é a nossa Constituição Federal, e também o Código Penal, né, a resposta vindo da chefe do Poder Executivo Municipal em relação ao processo aí de transição, né, em que a atual administração recebeu da administração anterior do ex-prefeito Antônio José Bissani aí as máquinas da prefeitura. Então, por isso, quero dar bastante ênfase a esse requerimento apresentado aí pelo colega vereador Rudimar, e torcemos que desta vez teremos, né, a resposta aí para suprir algumas dúvidas aí surgidas aí no andamento dessa administração, e alguns comentários também surgidos nos bastidores, né, por parte de munícipes e então de pessoas envolvidas na atual administração também. Então, por isso, muito necessário aí a aprovação desse requerimento e aguardamos a resposta. A lei federal é clara, mas dependerá dos vereadores lesados pela falta de informação levar ao conhecimento do Ministério Público e depois a decisão da Justiça.